A paz do Senhor. Nesse nosso culto de hoje ao nosso Deus, meditemos um pouco mais na santa e bendita palavra do Senhor. Se você estiver com a sua Bíblia ao seu lado, te convido a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Capítulo 1, nós vamos ler a parte inicial do versículo 23. Aos Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Diz assim a Bíblia, a santa palavra do Senhor. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Até aqui, uma vez mais. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Amém. Que Deus nos abençoe e muito pela leitura da sua santa palavra. Oremos. Senhor, nós lemos a tua palavra e eu te peço que o teu Santo Espírito ministre aos nossos corações na tua palavra e que possamos, com diligência, ouvir e praticar a tua palavra, guardando-a sempre no nosso coração. Te peço e te agradeço desde já, sempre, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo coloca aqui, nas poucas palavras que lemos, lições fundamentais para a nossa vida. E cada vez que nós lemos a palavra do Senhor e nela meditamos, estudamos, nós tiramos proveito muito grande para a nossa edificação, se o fizermos com diligência, se o fizermos com atenção, se o fizermos com galardia, se realmente meditarmos na palavra de Deus. Diz aqui o apóstolo Paulo, na verdade permanecerdes. Se na verdade permanecerdes. Na nossa vida é fundamental a verdade. E nós sabemos, os que têm Cristo e conhecem o Senhor, sabem que é a verdade. Ele, Jesus, é a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Se de fato, na verdade, nós permanecermos fundados, fundamentados, firmes na fé, nós não podemos nos enganar a nós mesmos. Muitas vezes tentamos ou enganamos aos outros, mas nós não podemos enganar a nós mesmos. Muito menos enganar ao Senhor nosso Deus, que ninguém engana, porque Ele nos conhece intimamente, nos conhece profundamente. Nosso âmago, Ele conhece a cada um de nós. Quando Paulo diz aqui, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Nós temos que ter fundamento.
Quando nós observamos a palavra do Senhor, ela nos esclarece de forma cristalina que nós temos que estar fundados em Cristo Jesus, que é a rocha, é a nossa base, é o nosso alicerce, é o nosso fundamento. Fundados e firmes na fé. Essa firmeza na fé faz com que eu, você, cada dia mais cresçamos na fé. O pedido dos apóstolos ao Senhor aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. E a nossa fé, quando é exercitada e nela há firmeza, a tendência é sempre o crescimento na fé. Na fé em nosso Senhor. Se na verdade nós permanecermos fundados e firmes na fé e não nos movermos da esperança do Evangelho. Na época do Senhor Jesus, muita gente se moveu. Deixou Jesus. Cansou de Jesus. Ou não gostaram das admoestações, das advertências, dos alertas fundamentais que Jesus Cristo sempre deixou, registrou, falou, e a mim e a você de igual forma. Muita gente não gosta, se move da fé, se move do fundamento do Evangelho, da esperança do Evangelho. E depois coloca a culpa num, coloca a culpa no outro, coloca a culpa em Deus. Quando na realidade a pessoa é que se moveu, é que se distanciou, é que deixou de Jesus. E Jesus não amarra ninguém, não quer ninguém à força. Ele chegou a dizer naquela ocasião: quereis vós também ir? Aí Pedro responde: para onde iremos nós? Se só tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Paulo toca aqui em fé e esperança. Palavras que são intimamente ligadas. Fé e esperança. Mas também claramente distinguidas. A Bíblia fala sobre fé, a Bíblia fala sobre esperança. A Bíblia diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A importância da palavra do Senhor. E a Bíblia também fala de esperança. Romanos 5, versículo 4. A experiência produz esperança. A experiência produz esperança. E esse versículo 4 do capítulo 5 da carta do mesmo apóstolo Paulo, agora à igreja de Roma, aos romanos. Ele diz lá algo extraordinário. Nós vivemos tempos difíceis, muito difíceis. Nossa geração nunca havia enfrentado o que estamos enfrentando. E não é só aqui na nossa cidade de São Paulo, não é só aqui no nosso país, o Brasil, é em toda a face da terra.
E muita gente tem vivenciado esses dias sem esperança, perdido a esperança, desiludidos. E Paulo, no capítulo 5, do versículo 4 da carta aos Romanos, diz lá: a tribulação que nós passamos, eu passo, você passa, todos passam por tribulações. E aí é que nós temos que, orientados pela palavra do Senhor, embasados na palavra do Senhor, praticando a palavra do Senhor em dias difíceis, em dias atribulados. A Bíblia diz: a tribulação produz paciência. A tribulação produz paciência. É bem verdade que a inquietude bate a nossa porta. Parece que não passa nunca essa situação. Parece que essa dificuldade não termina, não acaba. Não há uma luz no fim do túnel. E a inquietude muitas vezes quer se apoderar de mim e de você. Mas nós temos Jesus Cristo. Os que têm Cristo e conhecem a palavra do Senhor têm que colocar essa palavra em prática na sua vida. A tribulação produz paciência. E embasados na palavra do Senhor, o apóstolo Paulo nos coloca, embasados no que ele coloca, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que é a palavra do Senhor. Ele diz lá: a tribulação produz paciência, e a paciência produz a experiência. Quando nós aprendemos dentro da Bíblia o que o salmista disse no Salmo 40, Davi, o servo do Senhor: esperei com paciência no Senhor. Ninguém gosta de esperar, mas é preciso esperar. Na vida nós temos que aprender a esperar, e esperar pacientemente, sobretudo quando estamos na sala de espera do Senhor nosso Deus. A tribulação, ela produz paciência se nós de fato aplicarmos a palavra do Senhor na nossa vida. É fácil? Não. É possível? Sim. Temos que fazê-lo? Sim. A tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência. E são essas experiências extraordinárias que marcam a nossa vida. São essas experiências que nós vivenciamos, sabendo desfrutar delas, sabendo realmente tirar proveito delas, ensinamento delas, experiências, que nós chegamos à esperança, porque a experiência produz esperança. Ou seja, quando nós enfrentamos alguma luta, alguma dificuldade ou grande tribulação, grande aflição, grande dificuldade que nós vivenciamos no nosso dia a dia, nós de fato, passando pela paciência e permanecendo firmes, encontramos um Deus que se inclina para ouvir o nosso clamor e ver, de fato, o que Ele está sempre vendo e atento à minha vida e à sua vida, e não nos deixa passar além do que suportamos. É fato, é bíblico, é a verdade. Abrindo um parênteses aqui,
Os dias que vivenciamos são terríveis. Mas nem de longe se compara com a grande tribulação que há de vir sobre a face da terra, que muita gente não se atenta. Naqueles 7 anos, a metade deles, 3 anos e meio, serão de fartura das vacas gordas, de paz, falsa paz, mas sensação de paz. E depois vem a outra metade com terríveis coisas que hão de suceder. Mas a igreja do Senhor já estará com ele na glória dos céus. Os dias são difíceis, mas Jesus disse: você, eu, nós passaríamos por aflições. Tem de bom ânimo a palavra do Mestre. A tribulação produz paciência, a paciência produz experiência. E quando nós vamos na Bíblia, nós observamos experiências extraordinárias de homens e mulheres de Deus, que passaram por dificuldade e depois viram e tiraram frutos disso para lá na frente, diante de outras situações, terem experiências. Não foi à toa que Davi enfrentou Golias. Tinha matado o leão, tinha matado o urso, tinha experiência com Deus. E depois enfrentou o gigante em nome do Senhor. E saiu vitorioso em nome do Senhor. Pela força que o Senhor lhe deu. Para a glória do Senhor também. E galgou uma outra experiência. Na minha vida e na sua, quantas experiências de tribulação que geraram paciência, que geraram experiência. E que produziu em mim e em você esperança. Alimentou a esperança. Nós temos esperança. A Bíblia diz: eu trago à minha mente aquilo que me dá esperança. A nossa mente, a nossa alma não pode ser um baú de más recordações, de desgraças. Não. Eu tenho que trazer a minha mente, você tem que trazer a sua mente. Nós temos que trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança. Temos experiências com o Senhor. Comece a memorizar, você aí, eu aqui, e nós, as nossas experiências, o quanto Deus já fez, o quanto Deus já atuou, o quanto Deus se fez presente na tempestade e na grande bonança. O texto sagrado diz para nós não nos movermos da esperança do Evangelho. Ao observarmos as pessoas, nos nossos relacionamentos interpessoais, observamos até no próprio noticiário, nós vemos, se o fizermos atentamente e à luz da palavra do Senhor, nós vemos e observamos que existem, você conhece, com certeza conhece, pessoas sem esperança. Pessoas que não têm esperança nenhuma. Sem esperança alguma. E uma vida sem esperança é um fardo pesado demais. É um fardo insuportável de carregar. Não deixe isso acontecer com você. Não viva sem esperança. Isso nós temos observado independente da idade. Pode ser um pré-adolescente, um jovem, um adulto, um de meia idade, um idoso.
Se está sem esperança, é uma tristeza muito grande, profunda. É um choque tremendo para a alma viver sem esperança. Pessoas desiludidas, frustradas, arrasadas, incrédulas, sem esperança. Sem esperança. Existe um grupo na face da terra sem esperança. Pessoas que andam muitas vezes ao nosso lado, tomam o elevador conosco, cruzamos na rua, às vezes fazem parte do nosso relacionamento interpessoal e estão desiludidas, estão sem esperança. É outro grupo de pessoas que vivem aqui na face da terra com uma falsa esperança. Também terrível. Vivem uma falsa esperança. Isso, com certeza, é um número maior de pessoas que vivenciam aqui com falsa esperança do que pessoas que não têm esperança alguma. E você não pode viver na face da terra com falsa esperança. Com certeza, você conhece alguém que vive aqui com falsa esperança. Alguém sem esperança tende, em determinado momento, a aceitar uma verdadeira esperança. Tende muito mais do que aqueles que vivem com falsa esperança, de deixar essa falsa esperança, de aceitar que essa esperança é falsa, para realmente vivenciar uma verdadeira esperança. Uma verdadeira esperança. E quando a gente fala de viver verdadeira esperança, falsa esperança ou sem esperança, e nós encontramos esse grupo de pessoas que vivem aqui na face da terra com falsa esperança, se achando muitas vezes autossuficiente. São pessoas que têm esperança em si mesmo, em si mesmas. Se achando autossuficientes, se achando os tais. Olhando para si e contemplando em si uma esperança ilusória, falsa, porque em nós mesmos não temos nada, nada somos. O nosso Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Essas pessoas que vivem uma falsa esperança e muitas vezes alicerçam as suas vidas em falsas esperanças, nas coisas daqui. Baseiam em suas esperanças naquilo que têm, naquilo que podem alcançar, naquilo que acham que vão ter. E acham que essas esperanças são sólidas, são fortes, são firmes, que jamais acabam. Nós sabemos que são esperanças falsas. Quantos reinos caíram, quantos impérios ruíram, quantas empresas gigantescas faliram
vidas outrora abastadas ficaram na miséria, porque o nosso Senhor disse que aqui, os tesouros daqui, está na palavra do Senhor, os tesouros daqui, a traça acaba, a ferrugem corrói, o ladrão rouba. Mas muita gente, com falsa esperança, baseiam suas esperanças, embasam suas esperanças, fundamentam suas esperanças naquilo que têm, ou que acham que possam vir a ter. E nós estamos enfrentando uma situação no mundo em que há um nivelamento jamais visto. Tanto faz ser bilionário ou ser miserável, ser branco, ser preto, ser amarelo, ser vermelho. Ter um plano de saúde top de linha ou depender do SUS. Há um nivelamento que remete o homem a olhar para aquele que é a única esperança. Jesus Cristo, nosso Senhor. A reconhecer que Deus está no controle. É o Senhor absoluto da história. Sempre foi e sempre será. Nada foge ao seu controle. Aqueles que vivem falsas esperanças, muitas vezes vivem na sensação da impunidade, da justiça daqui, das pessoas daqui, dos fatos daqui, e se acham os tais. Muita gente vive de falsa esperança, achando que por o fato de ter nascido num lar cristão já está salvo. Falsa esperança. Alguém vive a falsa esperança de ter o seu nome no rol de membros da igreja, mas sequer se importa com a igreja. Está lá quando dá tempo, se envolve quando tem interesse ou não tem outra coisa para fazer. Mas meu nome está lá no hall de membros. Falsa esperança, o teu nome tem que estar além do hall de membros da igreja, qual você tem que participar ativamente. Sobretudo, o teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Há muita gente que vive uma falsa esperança. Está tão bom aqui, as coisas daqui, os momentos daqui. Vou deixar Jesus para depois. E a Bíblia nos alerta: louco, e se esta noite pedirem a tua alma, o que será? Vivem de falsas esperanças, confiando muitas vezes em si, confiando outras tantas em alguém. E há muita gente que vive de falsa esperança. Mas bendito seja o nome do Senhor, que existem aqueles que vivem uma verdadeira esperança. Vivem aqui na face da terra, em meio a este caos terrível, esse lamaçal de pecado, esse mundo
que jaz no maligno está distante do Senhor. Existe um grupo aqui na face da terra que vivencia, que vive e vive a vida que Jesus prometeu, uma vida com abundância e uma vida com verdadeira esperança. Verdadeira esperança. E nós só podemos encontrar a verdadeira esperança em Jesus Cristo. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, primeira carta, capítulo 1, versículo 1, ele diz: Jesus Cristo, esperança nossa. Jesus Cristo, esperança nossa. Em meio ao caos que está o mundo, vivencie essa verdade incontestável. Jesus Cristo é a nossa esperança. Diante de lutas e tempestades, diante de aflições e tribulações, vivencie a verdadeira esperança que é Jesus Cristo. Em momentos de júbilo, de alegria, de grande bonança, vivencie na verdadeira esperança que só há em Jesus Cristo. Em Cristo há verdadeira esperança. Dias difíceis vivenciamos, mas vivenciamos na esperança bendita e verdadeira que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não viva sem esperança, não viva com falsa esperança, vivencie a verdadeira esperança. E como diz o texto sagrado que lemos, Colossenses 1:23, a parte inicial do versículo: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Que Evangelho é esse? O verdadeiro Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivencie aqui na face da terra. Não sei o momento que você está passando, mas uma coisa eu sei: há uma esperança para você, Jesus Cristo. Que Ele muito abençoe e guarde a sua vida.